Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez, você já sabe. E também já sabe quem está aqui comigo, o nosso mestre da resenha, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Ô, Carol, eu pensei que você vai. É o nosso Forrest Gump Ah, aqui. Eu estou correndo e não paro. Estou contando história. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente sempre sauda o nosso internauta, né? Cada um com o seu tempo. E vamos a mais uma história, então. e qual que é o causo de Essa hoje? aqui é boa para você, né? Essa aqui tem muito a ver. Você sabe que a primeira vez a gente nunca esquece, né? Alguém já disse isso, né? Sim, com certeza. O nosso Washington Oliveto, que fez o famoso comercial do sutiã, que, nossa, ficou imortalizado. É bom lembrar de Washington, que é um gênio também. Um né? gênio. É um gênio. E é o primeiro título do São Paulo, né? O título brasileiro. O São Paulo, com toda essa glória, é o time, vamos dizer assim, mais glorioso do Brasil, porque tem 3 mundiais, né? Uhum. O Santos, que foi o grande time da década, né, que eu sempre digo aqui, igual aquele nunca apareceu, tem 2 mundiais só. É que o Santos não quis também. Mas e daí, né? E o São Paulo não. São Paulo é o time brasileiro que tem os 3 mundiais. Então Há de se há respeitar, que se né? respeitar, né? Hoje, eu acho que hoje vai ser difícil retomar. Mas esses 3 mundiais de São Paulo. Infelizmente. Sabe por quê, Carol? Tem muito time que não tem mundial. É, tem muito. Tem alguns perto aí que ganha. Pois é. Outro dia eu vi uma conversa de um corintiano com um palmeirense. Aí o palmeirense, claro, né? Vocês vão cair para a série B. E nós vamos ser campeão brasileiro, né? Aí vira o corintiano e fala assim, pois é, nós vamos cair, vocês vão ser campeão brasileiro, só que tem uma coisa. Esse campeonato brasileiro nós temos bastante também, diz o corintiano. Agora, vocês têm alguma estrela assim no escudo que foi conquistada frente a um time europeu? Vocês são campeões mundiais, né? Aí pronto. Só para saber. Aí derruba o palmeirense essa briga. E o dia que o Palmeiras conseguir, aí acaba a piada, né? Não vai acabar, né? Vocês são muito maldosos. Não vai acabar. Vocês e os corintianos são muito maldosos. Mas o São Paulo teve o seu primeiro título em 1977, Campeonato Brasileiro. Na verdade, o jogo de decisão foi em 78, mas valia pelo campeonato de 1977. E vou dizer a você, Carol, o São Paulo conquistou o primeiro título do Campeonato Brasileiro com um time mediano. Não era o melhor time. Não era o melhor time daquele momento. Olha só. Eram bons jogadores que o São Paulo tinha. Tinha o Serginho Chulapa, que a gente vai inserir na história aqui, Zé Sérgio, Neca, Dario Pereira estava chegando, né? Viana, enfim, né? Getúlio, Valdir Pérez. Mas era assim, era um time bom, mas não era um super time. O super time da época, eu vou dizer a você, na época, 77, 78, eram alguns times, assim, o Atlético Mineiro era bom, mas você sabe quem eram os marvados da história nesse momento do futebol brasileiro? Quem que Guarani era? e Ponte Preta. Olha só. Guarani, nesses anos 77, 78, Guarani e Ponte Preta era assim, a moda, tanto que Campinas era chamada capital do futebol, por causa que o Guarani tinha sido campeão, né? Bons tempos, né? Em 78, o Guarani vai ser campeão depois do São Paulo, né? O São Paulo é campeão no início de 78, valendo por 77, e o Guarani é campeão em 78, valendo por 78 mesmo. Foi logo depois da Copa do Mundo, né, da Argentina. E Campinas era a capital do futebol. Tanto que o Rio de Janeiro tinha um cronista assim, renomado, né, que foi treinador da seleção, que era o João Saldanha, que acho que todo mundo sabe quem é, né, que já ouviu falar. E o João Saldanha, nas crônicas dele, nos comentários dele, ele falava, não, para a Copa da Argentina tem que mandar um combinado de Guarani e Ponte Preta que nós vamos ser campeão. Né? Olha só. E olha que ele não estava errado, não. Então, o Guarani e Ponte Preta, nesse momento, eles eram um dos 2 times melhores do Brasil. Agora, a decisão do São Paulo foi contra o Atlético Mineiro. Mas foi assim, sabe, Carol?
foi um ano conturbado, né? O São Paulo trabalhou para ser campeão brasileiro. O que fez o São Paulo? Já que ele não tinha um grande elenco, né? Já que eram bons jogadores, mas não era um elenco de primeira, ele contratou o melhor treinador do Brasil na época, né? Que era o Rubens Minelli. O Rubens Minelli, nossa senhora, ele era fabuloso. Seria o que o Abel Ferreira de hoje, né? Enfim, mas era um treinador de ponta. Tanto que, na escolha do treinador para a Copa de 78, que nós fomos na Argentina, eles escolheram o Cláudio Coutinho, que era capitão Cláudio Coutinho. Por quê? Porque naquela época quem mandava era a ditadura militar, e ela interferia mesmo no futebol, não tinha conversa, não. Ela interferia assim, né? E a ordem para a escolha do capitão Cláudio Coutinho veio lá do Planalto e chegou no almirante Heleno Nunes, que era almirante, era tudo militar, que era o presidente da CBD na época. E o Minelli ficou bravo, né, porque seria ele, né? Claro. Eu me lembro que a imprensa entrevistava e ele tinha uma frase célebre que ele falava assim: esse baralho eu já conheço, como dizer, imperava uma politicagem e tal. Enfim, ele não foi treinador da seleção, para o bem do São Paulo, e o São Paulo o trouxe a peso de ouro, ganhava muito bem para os padrões da época. Ele fez o time dele lá, o time foi evoluindo, foi passando com dificuldade, indo. Né? Aí chega uma hora que era mata-mata, o Campeonato Brasileiro era diferente, e o São Paulo sofre um revés, faltando pouco tempo assim, né, para chegar às fases mais agudas do campeonato. Qual o revés? Um jogo em Ribeirão Preto, contra o Botafogo de Ribeirão, estava 1-1 o jogo, e no final o Serginho Chulapa fez um gol. Mas estava impedido, né? E o Bandeirinha anulou. O Bandeirinha chamava-se Vandevaldo Rangel. Quem estava apitando esse jogo era o Oscar Escofro, que era aqui de Campinas. Né? Foi, inclusive, depois cronista aqui da Crônica, trabalhou como comentarista na Rádio Brasil. Era o Oscar que estava apitando, o Oscar Escofro, grande Oscar Escofro. E o Bandeirinha anulou o gol. Né? Aí o Serginho já era meio né, da pá virada. Né? Ele não levava desaforo para casa, ele ficou bravo, ficou transtornado. Aí foram reclamar com o Bandeirinha, então formou aquele bolinho lá de jogadores, e o Serginho chegou bravo, mas chegou por trás assim, né, do bolinho. Aí a hora que o bolinho, né, abriu um pouquinho, mas deu uma bicuda na canela do Bandeirinha. Deve ter aí nos vídeos, aí, se você entrar no YouTube, você vai ver. E o Bandeirinha até encolhe assim, ó. A bicuda foi daquela mesmo, sabe? Pegou em cheio. E o Serginho não custava mesmo para fazer essas coisas. Conclusão, ele foi suspenso, né? Pegou 1 ano de gancho. E aí, o São Paulo ficou sem ele, que era o artilheiro, né? Ele só não foi artilheiro do campeonato. O artilheiro foi o Reinaldo, do Atlético, que era também top. Mas ele, no São Paulo, ele era o artilheiro, jogador importantíssimo. E estava cotado para a seleção brasileira. Ele ia disputar a Copa do Mundo, né? E há quem diga, e eu sou um deles, viu? Que se ele fosse o centroavante, o Brasil teria tido outra sorte lá. Olha só. Ele estava numa fase espetacular. Mas, enfim, né? Não foi suspenso. Então, você vê, ficou mais um problema. Quer dizer, o São Paulo ainda perde o seu melhor jogador. Aí chegou o dia da decisão. Vai para lá, vem para cá. O São Paulo ganhou a semifinal aqui no Morumbi, com quase 109 mil pessoas. Meu Esse é o recorde. Deus. Esse é o recorde de campeonatos brasileiros no Morumbi para o São Paulo. Teve, claro, outros públicos e tal, mas esse é um recorde assim, em campeonato brasileiro para o São Paulo. Eu fico admirada, porque na decisão do Rio-São Paulo, que meu pai participou, quando ele lançou o Kaká, tinha mais de 80 mil pessoas no Morumbi e a gente sentia já balançar. Foi por isso Eu imagino com 100, 109. O recorde lá é quase 150 mil. Né? Foi no Corinthians e Ponte Preta, que tem registrado no Bordeiro 146 mil pessoas dentro. Né? Muita que gente. Loucura. E era fácil. Eu assisti, fazendo um parênteses, a decisão da Libertadores no Morumbi, 1991, né? Que foi, acho que, a primeira Libertadores. Foi contra o The Old Boys, aqui no Morumbi. Eu fui assistir o jogo.
E foram 110 mil aquele dia, 110 mil. Mas era assim, viu, Carol? Não tinha essa coisa de hoje, né? Tá normal. As pessoas entravam, saíam, não entravam, não tinha problema, se virava o trânsito. As pessoas se viravam, era, né? Hoje não, hoje é um jogo de 50 mil aí. De 20 mil já dá BO. Mobiliza, enfim, né? Mudou, né? As coisas mudaram muito. Então, o São Paulo fez um jogo contra o Operário, que o Operário chegou na semifinal, lá de Campo Grande. Tinha um goleiro chamado Manga, né? Grande Manga, que foi terminar, que jogou no Operário, estava jogando nesse campeonato. O São Paulo ganhou de 3-0, foi para a final. A final teria que ser em Belo Horizonte pela campanha do Atlético, né? Porque o regulamento daquela época falava isso. A melhor campanha recebe a decisão em casa. E a decisão também foi polêmica. Ela foi polêmica, cheio de, sabe, de discussão para lá, discussão para cá. E tinha dois problemas. A ausência do Serginho pelo São Paulo, por suspensão, e a ausência do Reinaldo também, do Atlético Mineiro, por lesão. O Reinaldo, né, acabou se lesionando. Mas o grande favorito era o Atlético. Nossa, ninguém imaginava que o Atlético poderia perder. Tinha Marcelo, que é esse Marcelo Oliveira, que foi treinador, o Toninho Cerezo, Ângelo, que depois ia jogar no Guarani, na Ponte Preta, Serginho, enfim, era um timaço, o time do Atlético. Então, todo mundo, o Brasil inteiro, não, o Atlético vai ser campeão, São Paulo é azarão. E essas duas ausências. Aí, o que fez o Minelli? O Minelli era muito, né, a sacada dele era muito inteligente. No dia da decisão, ele levou o Serginho, mesmo suspenso, ele levou o Serginho, né, para Belo Horizonte e anunciou que o São Paulo estava já em vias de obter o efeito suspensivo. Mentira. Não tinha jeito, não. Era, né, agressão, não tinha jeito. Mas ele inventou essa história, né? E concentrou, o Serginho concentrou, a imprensa lá, não vai jogar. Mas cadê? Já chegou o efeito? Não, o efeito vai chegar no dia do jogo, mas já está tudo certo já. E trabalharam com aquela ideia, né? E aí alvoroçou um pouco também o lado do Atlético, porque uma coisa era você armar o time para enfrentar o Serginho, que tinha que fazer uma marcação especial, e outra coisa era a ausência dele, que para os zagueiros era uma maravilha, né? Ninguém gostava de marcar o Serginho. Eu sei que o que fez o Minelli, levou o Serginho para o vestiário, aqueceu, trocou o Serginho, você entendeu? E tornou, só não subiu para o campo assim, de uniforme, mas fez o pessoal tirar foto. Enfim, estava certo que ia jogar. Deu um reboliço. Mas na hora não jogou, né? Aquilo serviu para desestabilizar o time do Atlético. Aí o jogo rolou, o São Paulo entrou, e o São Paulo jogou um esquema defensivo, né, dando umas saídas, conseguiu agredir o Valdir Pérez muito bem, as oportunidades do Atlético, o Valdir segurava tudo. O Valdir já era um goleiro, né, experiente. Ele é revelado. É revelado, não. Ele veio para a Ponte lá de Garça, mas ficou pouco tempo na Ponte Preta, jogou acho que 1 ano na Ponte, já foi para o São Paulo, e quando ele chegou no São Paulo, já foi convocado para a seleção de 74. Então, o Valdir já tinha uma boa... Era jovem, mas já tinha uma boa bagagem. Era um dos melhores goleiros do Brasil, né? O Valdir Pérez. Tanto que, em 1982, foi ele o titular da seleção brasileira. E o Atlético chutava e o Valdir pegava. E o jogo corria. Aí, daqui a pouco, o Atlético tinha esse jogador que eu te falei, o Ângelo, né? Que é esse que depois veio jogar em Campinas. Ele dá um encontrão. Até hoje, o pessoal culpa o Chicão, mas não foi o Chicão. Ele dá uma trombada com o Neca, que era um meia do São Paulo, e ele cai com a perna quebrada. Ai, foi feio. Mas é o que acontece, a televisão pega. O Chicão, né, que era, né, que batia mesmo, o Chicão está passando assim, e ele dá um pisão, assim, um ligeiro pisão. Não foi assim, mas ele passa assim por cima, né, o Ângelo caído, e ele dá uma pisadinha, né? Não foi? Mas quando ele pisa, o Ângelo já estava com a perna quebrada, e ela foi em decorrência
né, dessa dividida com o Neca. Então, na verdade, não foi o Chicão. O Chicão fez esse... Poderia até ter sido expulso, mas não foi. Como a televisão pegou isso aí, ficou marcado, que né? ele que tinha quebrado a perna. Ele não foi. Tanto que depois, mesmo quando ele veio aqui, ficaram amigos, né? O Chicão ficou amigo dele, não teve problema. Aí, muito bem. Aí é que minha história que eu mando para o jornal, né? Que eu escrevi a crônica, que eu acho curiosa, achei interessante. A minha mãe era São Paulina, minha mãe, nossa, adorava São Paulo. Então, nós estávamos todos nas salas, claro que torcendo para o São Paulo, por causa da minha mãe. Sim. E minha avó, que era a mãe da minha mãe, ela não era de futebol, minha avó era analfabeta, né? Como eu falava bem do Santos naquela época, então ela era muito minha puxa-saca, minha mãe, então para ela era tudo Santos, né? E eu falava, vó, o juiz roubou o Santos, né? E ela falava, tá vendo? O juiz só rouba o Santos, só rouba. Ela não tinha nenhuma noção de futebol e eu aproveitava para zoar. E esse dia ela sentou junto, né? E o jogo estava bom, assim, embora fosse um jogo truncado, mas o Atlético era um time bom, chutava, o Valdir defendia, ela olhando, e a gente lá, né, torcendo, e chuta daqui, chuta dali, né, e o Valdir defendia. Aí, daqui a pouco, lá pelos 30, 35 minutos do primeiro tempo, ela levanta e fala, não, vou embora, não vou assistir mais. Mas, vó, fica aqui, vamos ver o jogo, né? O jogo é decisão. Tá? Não, eu não vou ficar mais assistindo esse jogo, não. Não, mas assiste, vó. Mas por que você não quer assistir, vó? Ela falou assim, não, o jogo assim, todo mundo está jogando aí, chuta a bola, joga com o pé, aí eles chutam a bola. Esse cara aí, que era o Valdir Pérez, só pega a bola com a mão. Ele tá dando relaxo no jogo. Não, só pega com a mão. Né? Que maravilhoso. Não, eu assim, enquanto eu não tirar esse aí, eu não vou mais assistir. Em protesto, saí. A sala estava lotada, a família toda e mais alguém de fora sempre tinha. E ela saiu brava. Na razão dela. Foi lá lavar as louças dela, inventar as comidas dela, foi lá para a cozinha, lá para o quintal. Ela saiu brava. E a gente, mas, vó, não, enquanto tiver como é que ela falava? Esse camarada, ela falava. Enquanto tiver esse camarada pegando a bola com a mão, né, eu não vou assistir. Né? Então, foi embora minha avó, não assistiu. Conclusão, São Paulo foi campeão, o herói foi o Valdir Pérez, né, que foi nos pênaltis. Mas para sua avó, ele estragou o jogo. Mas para minha avó, ele foi a pior coisa do jogo. Ele não... Por ela, não tinha tido ele. Né? Aquela alegria, minha mãe feliz, a gente também feliz, porque o São Paulo ganhou, papapá, campeão brasileiro e tudo. E minha avó brava lá, não assiste. E o Valdir sendo carregado, né, tal. E aí, no fim, ela ainda fica carregando ele, que só pegou com a mão, todo mundo com o pé. Fez feiura o jogo inteiro. E lá foi, né? Minha avó já não está mais, mas ela morreu brava com o Valdir Pérez, porque todo mundo chutava e ele pegava com a mão. Mas o que importa Qual que é o nome da avó? Era Dona Oscarlina. Dona Oscarlina maravilhosa. Maravilhosa, né? E aí você chega naquela conclusão, eu falo, não, explicar para ela o quê? Não tem que explicar, né? Não, tá tudo certo. Deixa ela com a convicção dela, aquelas coisas dela, né? E ela era coisa de vó, né? Coisa de vó. Ela olhava pro tempo assim e falava, vai chover hoje, não vai e tal. E era analfabeta. Minha avó era literalmente analfabeta, não tinha... Se você mostrasse o A, B, você não sabia nem o que era. Agora, que ela não gostava que o goleiro pegasse com a mão, por ela teria mudado essa regra aí. Tá vendo? Maravilhosa. Gente, se você gostou dessa história, ou é um São Paulino saudoso, encaminha para o coleguinha, tá bom? Ou então, se você quiser acompanhar as outras histórias, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do Diário Campineiro, diariocampineiro.com.br. Até a próxima!